bom dia, Renascer com Maria. Estamos aqui para mais uma partilha, do Evangelho. O Evangelho de hoje se encontra no livro de São Lucas e Jesus vem, nos preparando aí para algumas coisas que nós enfrentaremos ao longo da nossa vida como cristãos, E esse Evangelho ele é colocado já no final, do ano litúrgico. Nesse domingo já começamos um novo ano, dentro da liturgia da igreja, começamos com o Advento, e é interessante ver que a igreja vem nos preparando, ao longo de todo o ano. Começa com o nascimento, com a preparação para o nascimento ali de Cristo, com o Advento, depois o tempo de Natal, depois vem um tempo comum com as primeiras pregações ali de Jesus, depois a Páscoa, se desenvolvendo até esse final, onde as leituras se tornam um pouco mais exigentes, vamos dizer assim. Tem já uma parte ali falando do fim dos tempos, que a gente já comentou aí nos evangelhos passados, A primeira leitura muitas vezes se encontra no livro do Apocalipse, já trazendo essa realidade pra gente, E a de hoje não é diferente, Jesus começa o capítulo 21 de São Lucas falando, sobre as coisas que vão acontecer. É um evangelho que a gente meditou para trás, que falava que haveria fome, guerra, mas que ainda não seria o fim, que o fim viria como um ladrão, E Jesus agora, apesar de não nos dizer qual é o dia que isso vai acontecer, ele toca numa questão fundamental aqui, nesse evangelho. Ele fala da perseguição que nós sofreremos enquanto cristãos no mundo, E isso não acontece só no fim dos tempos. A gente vê que quanto mais a gente vai, vamos dizer assim, avançando na nossa vida cristã, ficando mais firmes, dentro da igreja, enfim, a gente vê que muitas vezes parece que as tribulações tendem a aumentar, as perseguições tendem a aumentar, E isso é muito verdadeiro. E o Evangelho trabalha isso, Mesmo que nós não nos aproximemos, ou nos aproximemos, não sei, para os fins dos tempos, onde Jesus virá na sua glória, a gente tem uma caminhada que segue o mesmo ritmo. Quando nós nos aproximamos dessa maturidade, aqui os discípulos, agora é o capítulo já encerrando, o capítulo 21 de São Lucas, já é mais para o final do Evangelho, então os discípulos já haviam adquirido uma certa maturidade, ainda não completa, mas já tinham crescido ali espiritualmente. Jesus vai preparando eles para informar que essa jornada vai se dificultando ao longo do tempo, Dificultando no sentido do mundo. O mundo vai tentando dificultar para nós. Mas, na verdade, quando a gente se pega bem a palavra de Jesus, a gente vê que passa uma tranquilidade muito grande. Nesse evangelho mesmo, ele fala: vocês serão perseguidos, serão levados diante de reis, de sacerdotes, papapá, mas não vos preocupei. O que vocês terão que falar será enviado por mim. Então a gente vê que, ao mesmo tempo que nós seremos mais desafiados pelo mundo, a graça de Deus vai agir em nós numa proporção muito maior, Então é sempre esse balancear, que na verdade a graça é muito maior, então suplanta tudo, O problema que pode acontecer é que às vezes a gente se apega a uma realidade mundana. E aí, mesmo com essa graça tão abundante de Deus, a gente, apegado como é às coisas do mundo, a gente encontra uma tribulação muito grande. Enquanto a gente vê que o caminho dos santos muitas vezes foram muito mais difíceis que os nossos, mas por se abrirem muito mais à graça, eles passaram por essas tribulações com tranquilidade. Então Jesus ele deixa muito claro, Jesus ele não nos engana. Ele deixa muito claro que exige um sacrifício, exige uma renúncia, que vai haver tribulação. Mas ele também deixa muito claro que a graça de Deus vai vir em nosso auxílio.
né? E inclusive quando ele fala mais para frente nesse evangelho que muitos morrerão, né? Muitos serão mortos por causa do evangelho, mas na frase seguinte ele fala: mas não tocarão um fio da cabeça de vocês. A gente pensa isso como se fosse meio contraditório, né? Morrerão, mas não terão nenhum fio de cabelo tocado. Como é isso, né? É porque Jesus está falando da morte numa realidade carnal e dessa proteção de Deus numa realidade totalmente divina, numa realidade que suplanta tudo, né? Então a gente vê muito essa caminhada de o mundo nos impondo mais dificuldades, mas ao mesmo tempo a graça de Deus nos preenchendo muito mais e nos encaminhando para o céu. Então o que falta para nós, né, é seguirmos nessa caminhada confiantes na palavra de Deus, se desapegando cada vez mais dessas perturbações do mundo, né? E para isso é só nos mirarmos na vida dos santos e até na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quanta dificuldade ele enfrentou no fim da sua vida, né? Foi preso, humilhado, flagelado, crucificado, mas a gente vê que a graça nele agiu até o último instante, suplantando a morte e o ressuscitando. Ou seja, a vida, né, esse exemplo de Cristo, esse exemplo dos santos, de que quanto mais somos colocados à prova, mais a graça de Deus vai agir em nós, né? Então, que a gente fique com esses exemplos, se mire em nosso Salvador Jesus Cristo, que ali, né, nos momentos mais difíceis da sua vida, entrega tudo nas mãos do Pai, né? E essa graça pode agir nele e derramar salvação ao mundo inteiro. Então que a gente siga sempre confiante que a graça de Deus é muito maior do que qualquer empecilho que o mundo possa nos colocar. Amém? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.